Bom dia, gente, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que Deus esteja presente na vida de vocês, ajudando vocês conforme o que o coração de vocês deseja e que os desejos do coração de vocês sejam os mesmos do coração de Deus. Amém? Amém. Quanto tempo eu não apareço aqui, né, meu Deus do céu? Mas porque aconteceu muitas coisas durante esse tempo e por isso que eu não fiz mais vídeo. E hoje eu senti fortemente no meu coração de gravar esse vídeo para vocês, voltando aqui, né, com o canal. A intenção do canal, como alguns de vocês já sabem, mas quem não sabe ainda, a intenção do canal é testemunhar o que Deus faz na minha vida, testemunhar o amor e a misericórdia de Deus todos os dias. Só que eu não consegui, gente, ser frequente aqui, porque eu não sou muito desse negócio de internet, eu não sou muito de ficar fazendo vídeo, essas coisas. Então, eu sou muito desligada, não sei, não tenho script, não tenho tripé, não tenho iluminação, não tenho nada dessas coisas. Eu simplesmente oro a Deus, ligo a câmera e falo que o Espírito Santo quer que eu fale no coração. Eu não sei editar vídeo, nada disso. Então, do mesmo jeito que eu tô falando, é o que vai pro YouTube mesmo, amém? Louvado seja Deus. Então, o intuito do canal é esse, né? Porque Deus ainda vai dar graça para eu continuar falando e testemunhando, não só disso, mas de outras coisas que já aconteceram na minha vida. E eu estava sumida porque aconteceu muitas coisas durante esse tempo, né? E eu vou começar o vídeo fazendo uma pergunta. O que Deus pode fazer em um ano? Muitas coisas. Não só em um ano, mas em dias, em horas e em segundos, porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas eu falo em um ano porque no tempo humano, não no tempo eterno, porque a gente sabe que tem as camadas do tempo, tem o eterno, que é Deus, tem o Kairos, que são outro tempo, tem o tempo nosso, de calendário mesmo, de horas, enfim, isso é outro estudo de outras coisas, né? Não quero misturar muitos assuntos, mas dentro do nosso tempo, do tempo que nós estamos aqui, de horas, minutos, segundos, em um ano Deus pode mudar muita coisa na nossa vida. E eu digo isso porque um ano atrás, eu tô doida, um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, dia 29 de abril, eu gravei um vídeo chamado Satisfação. Foi dia 29 de abril de 2025. E eu senti no coração de fazer esse vídeo. E eu gravei esse vídeo como um desabafo mesmo, sabe? Eu tava desabafando, porque eu estava assim, perdida. Mesmo eu já tendo nascido de novo, eu me sentia perdida, como se nada desse certo, como se eu não saísse do lugar, como se eu estivesse assim, presa mesmo, num loop infinito que eu não conseguia sair. E aquilo me gerava frustração, ansiedade, eu tava assim, parecia que era um abismo que eu só caía e eu não tinha como voltar. E eu orava a Deus, eu jejuava, sempre tive muito temor a Deus. Eu nunca achei que Deus tivesse me abandonado, mas eu sentia que eu mesma estava assim dentro de um abismo que eu não conseguia sair. Embora eu soubesse que Deus não tivesse me abandonado, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu sempre soube do amor de Deus, eu sempre soube do cuidado de Deus, mas eu estava num momento que eu estava me sentindo perdida, assim, eu não sabia o que fazer. E eu tinha acabado de levar as crianças para a escola, tava de pijama, tudo. Gente, aquele vídeo foi assim, eu liguei a câmera e falei, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, só que eu tava numa energia, assim, muito frustrante, assim, dentro do que eu estava vivendo. E faz um ano desse vídeo, um ano e um mês. Quase, né? Quase um ano e um mês. Só que durante esse ano, em abril, eu fiz esse vídeo dia 29 de abril. Quando foi em maio, Deus preparou uma casa para mim, porque eu morava na casa da minha sogra. Minha sogra, com muita bondade, cedeu a casa dela para nós morarmos. E eu sou muito grata a Deus, grata à vida dela, que ela deu essa casa pra gente morar por um tempo, até a gente se organizar, e o meu marido, né, nossa vida se organizar. E eu sou muito grata a ela, Deus, pela vida dela. Desculpa. Porque ela nos cedeu aquela casa, mas era uma casa muito pequena. As crianças já estavam crescendo, eu não tinha mais privacidade de nada. Então eu estava muito
presa ali, sabe, dentro daquela casa. E eu queria muito sair daquela casa. E eu orei a Deus, falei, Deus, eu não aguento mais morar aqui, eu quero morar em outro lugar, eu queria fazer outras coisas, né? Porque eu estava 2 anos, quase 2 anos e meio em casa, cuidando da minha filha, né? Eu e meu marido optamos, eu já fiz um vídeo sobre isso, optamos por ficar, que eu ficasse em casa, né? Cuidando da minha filha. E aí eu falei, não, Senhor, aqui tá muito pequenininho para ela. Fui orando a Deus, pedindo para Deus separar um lugar que fosse bom assim para nós, pra gente se mudar, nem que fosse de aluguel. E eu não tinha emprego, só meu marido tinha emprego. E eu falei, não, o Senhor vai nos ajudar nessa questão, vai ser um lugar bom, que meu marido vai conseguir suprir essa necessidade. Eu sou grata até aqui, mas eu preciso de um outro espaço. Nisso a gente conseguiu achar uma casa muito boa, uma casa assim de Deus mesmo, excelente, excelente. Estava dentro do que a gente podia pagar e num lugar ótimo, uma casa maravilhosa, espaçosa. Gente, era um sonho aquela casa, um sonho, um sonho, um sonho. Eu fiz um vídeo da primeira parte que tá no YouTube também, falando, eu ia começar a falar, né, dessa casa. Inclusive eu estava nessa casa quando eu gravei o vídeo. E assim, foi muito preparada de Deus aquela casa, dentro do que a gente podia pagar, perto do emprego do meu marido. E a vizinha dessa casa que a gente morava, ela trabalhava na mesma área que eu trabalhava, e aí eu consegui um emprego por meio da vizinha, que era a filha do proprietário da casa que me alugou a casa. Então, assim, foi tudo muito de Deus e eu consegui um emprego, porque a vizinha, filha do proprietário, arrumou para mim na minha área. Eu sou professora, e aí ela arrumou para mim na minha área, ela trabalhava numa escola particular. E aí eu fui trabalhar nessa escola, mas não como professora, eu fui trabalhar como auxiliar. E aí eu escutei algumas pessoas assim falando, nossa, mas você é formada, você passou no concurso, estava esperando o concurso, né? Sair a nomeação do meu concurso. Você passou num excelente concurso, você é professora formada, você tem pós, você tem isso, você tem aquilo. Você vai aceitar ir trabalhar de auxiliar, de sala? Era tipo como se fosse um demérito, sabe? E eu senti fortemente no meu coração. E eu falei, não, eu vou, porque eu não sinto que eu tô regredindo. Eu sinto que Deus está me colocando lá por algum objetivo. Eu sinto que Deus está me colocando lá para abrir umas outras portas. Eu não sei. Eu tô indo com muita humildade no meu coração, porque assim, eu estava dentro de um contexto que quando as coisas foram acontecendo, eu sentia fielmente no meu coração que era o direcionamento de Deus. Por isso que eu falo, gente, ore, jejue, louve a Deus, peça direcionamento a Deus, que Deus dá o direcionamento. E quando Deus dá o direcionamento, Ele te entrega esse direcionamento, você tem a certeza que é Deus que está falando. Deus não deixa dúvidas no nosso coração. Deus não deixa dúvidas. Se eu deixasse, se eu fosse me levar pelo que as pessoas falavam, porque você tem diploma, porque isso, porque aquilo, eu tinha uma faculdade só nessa época. Você tem diploma, tem pós, não sei o quê. Você vai aceitar esse cargo, você vai trabalhar o dia inteiro, pensa bem, que não sei o quê. Eu tinha certeza no meu coração que era Deus me direcionando. E Deus tinha um propósito para mim naquele lugar. E eu aceitei muito humildemente trabalhar lá. E foi um lugar muito bom que eu trabalhei. Gostei muito de trabalhar lá. Eu entrei lá para ficar no corredor, assim, tipo inspetora, sabe? De alunos. E eu entrei lá e eu fui com medo, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, são crianças maiores, assim, eu sou da educação infantil. E eu tava no fundamental, e eram crianças fundamental e médio, e aí eu assim, não sei se dá pra aparecer assim por vídeo, mas eu sou muito pequena, assim, eu tenho uma estatura baixa, então assim, eu falava assim, eles não vão me respeitar, assim, sabe, no ensino médio, tipo, eu tinha essas medos, essas questões, mesmo assim eu fui com medo mesmo. Em uma semana que eu estava lá, a coordenadora me trocou e me colocou dentro da sala de integral, não como professora, mas como auxiliar, mas me colocou dentro da sala e eu já vi aquilo como um agir de Deus. Falei, ai Senhor, muito obrigada, agradeço. Cada coisinha que Deus ia fazendo era um agradecimento, era um coração grato, era uma oferta que eu entregava assim, né, para Deus, uma oferta assim, porque era pouco, mas era o que eu entregava com o meu coração, como um gratidão, sabe, pelo que ele estava fazendo. E aí ela me colocou em sala uma semana que eu estava lá, e isso já fui melhor, porque, querendo ou não, eu saí, né, eu ficava com as crianças do integral, eram muitas crianças, mas mesmo assim eu estava em sala,
e estar em outro ambiente. E eu entendia que era Deus me direcionando. E aí eu trabalhava perto de casa, era bem pertinho, era 10 minutos andando, assim, então assim, eu era muito grata a Deus por tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Eu estava grata pela casa, eu estava grata pelo emprego do meu marido, eu estava grata por tudo, tudo, tudo. E nisso, durante esse tempo, eu entrei lá, poucos dias depois saiu um edital, outro edital, para um concurso e eu fiquei pensando, nossa, será que eu faço esse concurso? Orei a Deus, falei, Senhor, o que eu faço? Será que eu faço esse concurso e tudo mais? Falei, Senhor, se for para eu fazer, por favor, Deus, me dá força para fazer, porque eu trabalhava o dia inteiro, ou 44 horas semanais. Então eu trabalhava das 7 às 5. Então eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tinha que cuidar da casa, das crianças e tudo mais. Então eu falava, Senhor, me dá disposição para isso, porque eu mesma não sei se eu vou conseguir. Se for da sua vontade, que eu seja constante. Era essa a minha oração. E o concurso a prova era 2 meses depois que saiu o edital. Então, saiu o edital em agosto, a prova foi em outubro. E aí eu falei, Senhor, me dá direcionamento. E eu não tinha nada, gente, eu não tinha nada. Durante esse tempo que eu fiquei estudando para a prova, trabalhando, eu ainda fazia outra faculdade, porque eu estava na segunda faculdade. Aí eu estava fazendo outra faculdade e outra pós. Ah, que maluquice, gente do céu. Mas eu estava fazendo outra pós e outra faculdade. E quis estudar para o concurso. E eu falei, Senhor, se for da sua vontade, por favor, dá um jeito que eu consiga terminar a faculdade, a segunda faculdade, terminar a pós e ainda estudar para a prova do concurso. Amém. Orei a Deus, fiz jejum e aí eu conversando com meu marido, falei, eu vou estudar das 10 à meia-noite, 2 horas por dia. Ou das 9h30, depende do tempo que eu terminar de fazer as coisas aqui, eu vou estudar até meia-noite. E aí meu marido falou, não é melhor você acordar 4h30 da manhã e estudar até a hora que você tem que se arrumar para o trabalho? Porque depois fica mais fácil, né? Pra quando você chegar, você dorme cedo, enfim. E aí eu fiquei pensando, falei, eu vou fazer isso. E é só por 2 meses. Eu coloquei isso na minha cabeça, só por 2 meses, só por 2 meses. E se for da sua vontade, é só por 2 meses, enfim. E aí, acordava 4h30 para estudar. Sem curso, sem nada. E só estudava com os conhecimentos prévios que eu tinha do outro concurso que eu tinha feito. E eu comecei a estudar as leis municipais do município que eu tinha ido prestar a prova. E aí eu fui usando inteligência artificial e tendo conhecimento do que eu já tinha, as apostilas que eu já tinha. E aí foi isso. E aí durante as aulas extras que tinha lá na escola que eu trabalhava, eu usava esse tempinho também para dar uma lida, responder questões, enfim. Fui fazendo dessa forma. E aí chegou o dia da prova, fiz a prova, extremamente difícil, saí da prova, meu marido foi me levar, saí da prova, falei, amor, eu acho que não deu. Não deu porque estava muito, muito difícil, era um assunto que eu não dominava, assim, era uma coisa municipal interna deles, que eu não tinha muito conhecimento, assim, que eu não tinha estudado a fundo, então eu falei, olha, tinha 12 questões que eu chutei, então assim, 12 questões para quem faz concurso é muita questão, é muita coisa. Eu chutei 12 questões, não vai dar certo. Tipo assim, 12 questões é muita coisa, de 50 questões. E aí eu tinha ainda a dissertativa, né? Tinha 2 dissertativas, enfim. Eu fui a penúltima a sair da sala. E eu saí bem frustrada, a verdade é essa. Saí bem frustrada, na minha cabeça não ia dar certo. E aí eu fui, assim, sem expectativa nenhuma, mas em paz. Em paz. Eu já tinha uma frustração desse outro concurso de São Paulo que não tinham me chamado, então eu já estava frustrada por isso, mas não tanto porque eu já tinha saído do ambiente que eu estava morando numa casa menor, numa rua que eu não gostava, num ambiente que eu não gostava. Só que Deus já tinha separado essa outra casa para mim, então eu já estava mais em paz, assim, por assim dizer, agradecida a Deus porque Deus tinha mudado né, a minha situação que eu estava, colocando eu numa casa boa, me dando um emprego
E as pessoas falam assim, mas o emprego de auxiliar, mas era um emprego que Deus tinha me dado e eu estava honrando muito com aquele emprego. Eu dei o meu melhor todos os dias que eu estava naquele lugar. E tentei, assim, ajudar as pessoas que estavam lá, os funcionários que eram colegas, assim, de trabalho. Enfim, eu não tinha demérito nenhum, né? Assim, achava que era demérito. Não achava. Eu achava que estava fazendo o meu melhor e estava mesmo. Só que eu estava bem cansada porque eu comecei a estudar para o outro concurso. Aí fiz a prova em outubro. Aí foi saindo os resultados. Quando saiu o resultado da prova objetiva, das 12 questões que eu chutei, eu acertei 9 questões. 9. Eu falei, Jesus, amor. Gente, eu falei, meu marido, falei, amor do céu, 9 questões. Eu acertei de 12. Isso daí, assim, é muito de Deus. Porque eu não consigo achar outra explicação. E eu tinha tirado uma boa pontuação na prova objetiva. Só que eu estava ainda em dúvida na prova dissertativa, que ia sair o resultado depois. Enfim. Resumindo a ópera, o resultado saiu. Eu passei, mas eu não passei nas vagas. E aí, isso aí me arrebatou assim, eu fiquei muito mal. Quando foi dia 10 de dezembro de 2025, saiu o resultado que eu tinha passado, mas eu não tinha passado nas vagas. E aí eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu falei, amor, eu não passei nas vagas. Foi uma frustração, assim. Quando eu almoçava em casa, e eu lembro como se fosse hoje, eu fui almoçar em casa e quando eu abri lá e eu tinha visto que eu não tinha passado nas vagas. E pra eu voltar pro serviço, baqueada, chorei muito. Falei, Senhor, e eu fui pro trabalho chorando, falando, eu não passei nas vagas. E assim, muito triste mesmo. E embora eu soubesse que eu não tinha ido muito bem na dissertativa, eu ainda tinha aquela fé, aquela esperança que eu ia passar nas vagas. Na minha cabeça eu ia passar nas vagas, né? Só que eu não tinha passado nas vagas. E eu fiquei muito triste, chorei muito. Meus pais foram lá em casa. Foi aquela coisa. Aí meu marido falou, calma, calma, você não passou nas vagas. Mas se a gente for pesquisar, ele fez uma pesquisa lá. Ele falou, tem tantas escolas no município. Você passou dentro desse número de escolas. Se eles forem trocar todas as pessoas, né, dessa escola que eu fiz para coordenadora pedagógica, se for trocar todas as coordenadoras, pelo menos um por escola, então tem que pensar, você passou dentro do número de escolas, você não passou no número das vagas, mas passou no número das escolas. Aí eu falei, fiquei assim, mas eu falei, não, deixa quieto. Comecei a chorar. Tudo bem. Passou uma semana disso, esse fato. Uma, 2 semanas. Não, acho que 2 semanas. Era quase perto do Natal. Eu recebi um e-mail da minha convocação. Gente, foi tudo muito assim. Em maio eu mudei para casa nova. Em agosto eu comecei no serviço novo de auxiliar. Em dezembro foi a minha convocação do concurso. Então, assim, eu não vejo outra explicação senão a mão de Deus. A mão de Deus fez essas coisas. Eu fico até emocionada, minha voz até embarga para falar. Porque, assim, a mão de Deus faz as coisas. Em um ano parece que nada vai acontecer, parece que a gente tá preso, parece que a gente não tem perspectiva, sabe? Mas Deus direciona e a gente tem no coração quando é de Deus, quando Deus ele nos direciona, sabe, para o certo. Então, assim, em maio eu mudei para casa nova. Aí, em agosto eu consegui um emprego novo e eu fui com a maior humildade, sabe? E eu entendia depois eu entendi que aquele emprego como auxiliar foi um estágio que Deus me colocou, sabe? Foi um estágio para o cargo que eu estou hoje. Eu passei, fui convocada em dezembro, em janeiro de 2026 eu assumi o cargo e eu entendo assim que Deus me deixou de auxiliar para eu ter contato com todas as pessoas da escola, desde a direção, as meninas da limpeza, as meninas da cozinha, os alunos, eu conversava com todas as pessoas porque era o meu trabalho, né? Eu tinha que estar ali. E eu entendo que Deus me deixou ali como um estágio, sabe, para o que viria. E eu não entendia, mas eu aceitei. Com muita humildade no coração, eu aceitei e falei, Senhor, eu vou aceitar o serviço. E eu acertei sem nem imaginar que era como se fosse um estágio, porque hoje eu trabalho na coordenação e quem trabalha na coordenação sabe como que é, né? Que a gente tem contato com todo mundo. E eu nunca tinha trabalhado, eu nunca fui gestora, eu nunca fui, né, dessa parte de suporte. Então, eu nem fazia ideia de como que é trabalhar com pessoas, gestão de pessoas, não tinha essa noção, né? E Deus me colocou ali naquele lugar, naquela escola, para isso. E aí
eu entendi que os planos de Deus são maiores do que o nosso. E tudo que a gente passa, às vezes a gente pensa que está regredindo, mas não está regredindo. Sabe, quando a gente tem um coração humilde de aceitar a situação que Deus nos colocou, mas com o objetivo, gente, não tô falando pra gente aceitar a situação e se acomodar naquilo, mas a gente entender que aquilo tem um tempo determinado. Igual eu acordava 4h30 da manhã e eu não queria, muitas vezes eu não queria acordar, eu queria estar dormindo, por causa da minha rotina que era muito cansativa, mas assim, eu pensava na minha cabeça, é só por um tempo, é só por um tempo. Então assim, aceitar a situação que Deus te coloca, entendendo que Deus está te preparando para algo. Parece até clichê ficar falando essas coisas, mas entenda, gente. Ore e peça direcionamento, que vocês vão ter o direcionamento de Deus na sua vida. E em dezembro eu fui convocada. Fui levar os documentos depois da virada do ano, na mesma semana, acho que foi dia 6 de janeiro, eu fui levar. E eu falava pro meu marido assim, no outro concurso que eu tinha passado em São Paulo, que até hoje não me chamaram, eu falava assim pra Deus, né? Pro meu marido, perdão. Eu falava assim pro meu marido, quando eu assinar a minha posse, a gente vai atrás de uma casa própria. Quando eu assinar a minha posse, a gente vai atrás de uma casa própria. Na minha cabeça, eu iria fazer isso em São Paulo. E eu falava isso. E aí, dia 6 foi a minha lotação, que foi no dia pra eu atribuir o lugar que eu ia trabalhar, que também é outro testemunho que eu vou contar em outro vídeo, que esse aqui já tá quase 30 minutos. E na mesma semana eu mandei mensagem pro corretor, gente, sem nem saber de nada de casa, de nada. Eu só sabia que eu queria comprar minha casa própria, já estava no meu coração que eu queria comprar minha casa própria. E aí eu mandei mensagem para uns corretores lá para marcar umas visitas, umas casas que eu tava vendo. E eu falei pro meu marido, olha, tal dia a gente tem uma casa para visitar. Ele, como assim? Eu falei, sim, a gente vai visitar uma casa. E ele, tudo bem, então nós vamos. E aí a gente foi visitar algumas casas para comprar. Só que meu marido não queria comprar, nunca quis comprar. E eu quis comprar. E eu falava pra ele, não, a gente vai só ver, a gente só vai ver, sabe assim, né? A gente só vai ver tudo, vamos ver como que tá o valor das casas hoje, né? Porque a gente não tem noção de nada de mercado imobiliário, nada. Falei, vamos ver quanto que é uma casa com tantos quartos, desse tamanho, nesse bairro, nesse lugar, lá. E aí eu fui visitar as casas com ele. E aí, gente? E aí? Deus me abençoou com a minha casa própria, louvado seja o seu nome. E nós compramos a nossa casa. Mas o vídeo da nossa casa vai ser de outro testemunho, porque esse tá muito longo, já tá quase 30 minutos. Mas nós compramos para a honra e glória de Deus a nossa casa própria. Olha a vista da nossa casa em nome de Jesus. Opa! Essa é a nossa sacada, essa é a nossa sala, que tem bastante luz solar aqui. O dia tá nublado, mas quando tem luz solar aqui fica coisa muito linda, assim, muito obra de Deus. E graças a Deus que Deus abriu essa porta, e é um testemunho também dessa casa que Deus preparou para nós. Então, o vídeo de hoje é para testemunhar que em um ano Deus faz muitas coisas na nossa vida. Deus muda a nossa vida, a nossa sorte no sentido de Deus, né? Deus muda a nossa perspectiva. Deus nos dá direcionamento. Por isso, gente, confie nos planos de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é frustrante, a gente chora. Eu chorei muito, muito mesmo durante todo esse processo do meu deserto, assim. Eu chorei demais, eu me sentia muito frustrada, mas eu, ainda assim, nunca desacreditei que Deus tinha me abandonado. Eu sentia que Deus estava em silêncio e aquele silêncio me matava, mas não que Ele tinha me abandonado. Então eu sei que pode parecer difícil, gente, mas confie nos planos de Deus. Amém? Beijo. Leia Jeremias 29:11.